Hoje é quarta-feira e o Brasileirão está de volta, mais quente do que nunca, mais decisivo também do que nunca, porque temos Palmeiras e Flamengo em campo. Palmeiras um pouquinho mais cedo, o Flamengo num clássico nessa rodada. Agora, Berna, vamos falar desse jogo do Palmeiras. Bora. O Palmeiras encara o Vitória no Allianz Parque nesta noite. O Vitória vem de 2 jogos sem perder, uma vitória e um empate, e o Palmeiras perdeu as 2 últimas. Perdeu para o Santos na última rodada e perdeu para o Mirassol antes do Santos. Então, é uma coisa rara para o Palmeiras, que também perdeu a liderança do campeonato, então vive ali um momento de atenção. É verdade que tem muitos jogadores fora com as suas respectivas seleções, mas para o Abel Ferreira isso não vai importar. Vai importar se ele chega lá no final do ano e levantar a taça ou não. É um desafio, acho que todos os próximos jogos para Palmeiras e Flamengo serão complicadíssimos, por mais que seja um Vitória lutando contra o rebaixamento, mas o que dá para esperar do Palmeiras hoje? Vai ser fácil? Olha, Isa, fácil eu acho que não vai ser, viu? Até pelo contexto que você abordou dos 6 jogadores que serviram às seleções ontem, no último dia da data FIFA, né? No programa anterior, a gente abordou a questão do Flaco Lopes, né? Que jogou na sexta-feira pela Argentina contra Angola em Luanda, voltou e conseguiu entrar no segundo tempo da partida contra o Santos. Entrou bem, diga-se. Perdeu 2 chances, uma delas incrível. Mas é um jogador que deve ser titular até por isso nesse jogo de hoje, né? Já teve tempo para se ambientar, é um jogador muito importante para o técnico Abel Ferreira. A dúvida fica por conta dos outros 6, né? Desses caras, acho que o que tem mais chances de entrar é o Gustavo Gomes, que não jogou na partida entre Paraguai e México. No jogo de ontem, vitória paraguaia por 2-1, jogando no Texas. Então, deve reforçar o time do Palmeiras, né? Mas acho que a questão não é tanto a zaga desse time, viu, Isa? Sim. Até porque o Bruno Fux, que é um zagueiro, para mim, nada confiável, vem jogando bem. Tá vem em boa bem, fase. sim. Vem em boa fase, mas, enfim. O Piquerez, eu acho que é a grande questão, né? Porque ele jogou todo o segundo tempo da partida contra o Uruguai e o substituto dele tecnicamente muito inferior, que é o Jefté, né? Nossa, tomou um baile. Já era com o Vanderlan, né? A diferença já continua era com o grande. Vanderlan, exatamente. Já havia uma grande diferença ali, né? E com o Jefté, acho que bem lembrado isso, acho que essa diferença se mantém. O Igor Vinícius e o Barreal fizeram o que quiseram com o Jefté, principalmente no primeiro tempo do jogo do último sábado. Então, acho que a questão do Palmeiras é toda essa. O Palmeiras é favorito contra o Vitória, independentemente da escalação? Eu creio que sim, tá? Eu creio que sim. Você pensa da mesma forma, né? Sim, e vai entrar com tudo, né, Berna? Depois de uma derrota para o Santos daquele jeito, lutando para o título... Vai precisar ganhar o jogo, não tem outra alternativa. E depois secar o Flamengo, né? A gente vai falar mais sobre o Fla-Flu daqui a pouco. Então, acho que a questão do Palmeiras é essa. Vai enfrentar um Vitória, que eu acho que terá a mesma estratégia de quando venceu o Santos na Vila Belmiro. Jogar fechadinho por uma bola. Naquela ocasião, faz um gol de pênalti e quase abre o 2-0. Então, é um time que vai jogar assim. Eu não consigo imaginar o Jair Ventura armando uma equipe, até pelo perfil dele, para partir para cima do Palmeiras no Allianz Parque. Isso não vai acontecer. Vai jogar com uma linha de 5 defensiva, com os 3 zagueiros, 2 laterais mais plantados, um meio de campo mais reforçado. E aí vai contar com os cruzamentos para um dos centroavantes, né? O Renzo Lopes ou o Renato Kaiser. O Jair Ventura não tem essa dúvida mais, né? A gente que tem, e a gente só vai saber quando a escalação foi divulgada ali por volta das 6h30 da tarde, o jogo é às 7h30. Mas vai ter um centroavante de referência na área, né? Então, Isa, vamos ao que interessa aqui. Vamos lá. É o seguinte, eu sempre convido você que nos assiste a apontar a sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima, porque aí você acessa a capa do site da BandBet, né? E aqui vamos no Brasileirão Série A. E tem boost, Isa. Vamos lá. Tem boost, tá? Para esse jogo entre Palmeiras e Vitória. O que é o boost? A gente faz uma combinadinha, eu e a Isa, a gente traz essa combinadinha para você, com odds 100 iguais no mercado, e eu vou provar isso para você agora. Quer ver? Palmeiras ganhando o primeiro tempo e o jogo, tá? Ou seja, o Palmeiras saindo nos primeiros 45 minutos como vencedor, e ambas as equipes marcando, né? Essa combinada na BandBet está pagando 5,50 contra 4,60 na média do mercado, que está comendo poeira.
Dá para ir nessa, Isa? Vamos Você nessa. apontou o favoritismo do Palmeiras, claro. Vamos nessa. Vamos nessa, né? E aí, marcando gol no primeiro tempo, acho que é uma boa você ir nessa combinada, porque aí você tem ganhos aumentados com esse super boost de Palmeiras e Vitória. Bola rola às 7h30 em São Paulo para esse jogo, na Zona Oeste, e depois meteram só o Fla-Flu depois da data FIFA. Só isso. Mano do Fluminense no Maracanã. O Maracanã dividido, né? É isso, Maracanã dividido, pelo menos é um campo que o Flamengo está mais que acostumado a jogar, é a sua casa, então não vejo tanta desvantagem assim. E, Berna, se na última rodada o Palmeiras tinha um duelo bem mais difícil que o Flamengo, dessa vez é o contrário, né? O Flamengo tem um clássico também, assim como o Palmeiras teve na rodada passada, diante de um Fluminense que teve a data FIFA livre para treinar, para se preparar, para pensar só no Flamengo e com jogadores frescos. Claro que a gente acha que vai ficar tudo bem ou vai sair tudo perfeito depois da data FIFA, mas também tem o fato que o time não está jogando e pode perder um pouco de ritmo de jogo. Isso. E o Flamengo pode ter algumas voltas importantes, pelo menos no banco de reservas, para animar a torcida. Exatamente. O Jorginho pode retornar, né? Um jogador claramente que foi ali preparado, né, para voltar perto da final da Libertadores da América. Sim. E deve ser relacionado. O Flamengo só divulga a lista de relacionados. Léo Ortiz também. Momentos antes do jogo. Eu acho mais improvável o Léo Ortiz, tá? É uma lesão complicada que ele sofreu no jogo contra o Palmeiras, no tornozelo. E, Isa, isso mostra como ele jogou no sacrifício como o Racing, né? Porque ele joga aquela partida contra o Racing lá em Avejaneda e depois sai de cena. Então ele jogou ali na base do sacrifício. Mas naquele dia eu achei que ele não fosse aguentar a partida toda. Exatamente, porque o Flamengo foi muito pressionado, né? E fez uma atuação espetacular. É um grande zagueiro, o Léo Ortiz, né? E aí, aquilo que a gente falou lá atrás sobre o Palmeiras, a gente tem que falar sobre o Flamengo. Fazer um balanço do que foram os jogos de ontem para tentar projetar uma escalação do Flamengo para esse jogo contra o Fluminense. Vamos lá. No Uruguai, que tomou essa pancada dos Estados Unidos na Flórida ontem. Arrascaeta jogou muito tempo. Fez um golaço de bicicleta, aliás. Não deve ir para o jogo. Não deve ir para o jogo. Varela não jogou. Então, de repente, pinta aí como um titular no lugar do Emerson Royal, que teve uma atuação desastrosa contra o Sport no último sábado. Vinha jogou, mas o Vinha não vem sendo titular do time do Flamengo, né? Então, não vai fazer muita diferença para o técnico Felipe Luiz. Carrascal jogou cerca de 10 minutos no amistoso da Colômbia, lá em Nova York, contra a Austrália. De repente, pinta como titular. Tá? E aí, Isa, tem os caras que serviram a seleção brasileira. Aí você esquece. O Alexandro não jogou contra a Tunísia ontem. Esses caras vão chegar em cima da hora. Mas eu acho que já estava na programação, Bernie. Teve muita polêmica com a questão de pedir ou não carona para Leila, de usar ou não o avião do Palmeiras, mas acho que o Flamengo já estava no controle da carga de Alexandre e Danilo não utilizar. O Danilo jogou ontem principalmente, mas eles são jogadores mais velhos, né? Eles não aguentam jogar 2 vezes na semana. E o Alexandro, os dois, né, Isa? Esses dois, Alexandre e Danilo, são jogadores que convivem muito com lesões musculares. Total. Né? Então é assim, se machucar hoje alguém, seja de Palmeiras ou Flamengo, esquece final da Libertadores, tá? Exato. Por menor que seja a lesão. Muscular, grau intermediário, grau baixo, já era. Não joga a final da Libertadores. Então, foi o que você bem disse, né? O Flamengo faz esse controle de carga, principalmente com o Alexandre. Então, acho que ele não jogaria de qualquer maneira. E aí, o titular nessa posição deve ser o Ayrton Lucas, mais uma vez, jogador muito contestado pela torcida do Flamengo. Esse cara aí que a gente vê na imagem deve jogar, o Luiz Araújo, que foi quem destravou a partida contra o Sport, marcando o gol do empate ainda no primeiro tempo. E lá na frente, quer dizer, o Luiz Araújo faz parte do sistema ofensivo do Flamengo. Também à frente a gente deve ver, de repente, o Cebolinha fazendo a do Arrascaeta. Pode ser. Felipe Luiz falou sobre isso na entrevista coletiva depois do jogo contra o Sport, que tinha pensado no Cebolinha atuando na função do Arrascaeta. Então, de repente, ele pode ser esse cara, com o Bruno Henrique e Samuel Lino, são possibilidades do técnico Felipe Luiz. Por outro lado, Isa, você falou, o Fluminense, dos titulares, não teve ninguém convocado. Né? O Serna seria um nome para a seleção colombiana, mas não foi chamado pelo técnico Nestor Lourenço. Então, o Fluminense, como você falou, chega fresco para essa partida, né? Ou seja, sem problemas de cansaço.
E deve ser um time que vai contar com o Martinelli de volta no meio de campo, né? Então a gente imagina o meio de campo, que vem sendo titular há muito tempo do time do Fluminense, com Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta. Mais à frente, Canóbio, Serna, né? O Canóbio pela direita, o Serna pela esquerda. E o centroavante tem essa dúvida, né? O John Kennedy, que falou pra caramba aí numa entrevista, e o Everaldo disputam uma posição e tal. E aí, no sistema defensivo, a gente vai ver ali o Fábio Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, ex-jogador do próprio Flamengo, né? Então, esse deve ser o cenário do Fluminense para essa partida contra o Flamengo. O Fluminense tem uma defesa muito competente, sob o comando do técnico Luiz Ubeldia. No Maracanã é muito difícil tomar gol, faz pouco, mas não toma gol. Tomou do Vasco 2, mas o mando era do Vasco naquele clássico, né? Então, é um time que, quando tem o mando de campo, e o mandante é o Fluminense, ele tem um sistema defensivo bem armado pelo técnico Luiz Zubeldia. Os dois zagueiros, Thiago Silva e Freitas, estão jogando muito bem. Isa, vamos lá. O que é o que interessa? As melhores odds do mercado. Na BandBet, exatamente. Então, mais uma vez, convido você a acessar a capa do site da BandBet, apontando sua câmera para esse QR Code que aparece aqui em cima. E já vemos aí a capa do site. Você quer ir no Boost ou você quer ir no normal, nas odds simples, Isa? Boost. Boost? Você me pegou agora. Vamos tentar achar aqui o Boost do jogo do Flamengo contra o Fluminense. É claro que tem, né? E aí é o seguinte, ó. Se o Arrascaeta entrar, esse Boost é bom. Tá? Pode ser que ele jogue ali no segundo tempo e tal. Eu acho que no segundo tempo há grandes chances. Resultado final, Flamengo ganhando o jogo. Tá. E o Arrascaeta em 2 redes. Ok, fechado. É o goleador do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Esse Boost, com odds turbinadas e exclusivas, está pagando R$ 6,60 na BandBet contra R$ 5,50 na média do mercado, Isa. Então vamos nessa? Vamos nessa. Tem outro Boost também, tá? Se Bruno Henrique e Luiz Araújo derem cada um mais de um chute e meio no gol, na casinha, ou seja, 2, você também ganha. E aí ganha 12,50. Ó. Esse aqui tá legal também, né, Isa? Esse aí tá muito bom. Esse aí eu gostei, hein? Então, você pode criar a sua aposta também, entrando na página do jogo do Flamengo contra o Fluminense. Então, não deixe de fazer a sua fezinha no Campeonato Brasileiro. Tem promoção também no Campeonato Brasileiro. O Glauco Genovese, meu amigo, diretor do programa, bota na tela a capa do site. Muito obrigado, ó, porque tem um banner aqui no carrossel que é o seguinte, Isa. Você que está cheia da grana aí, você pode acumular R$300 em apostas e ganhar 100 em free bet. Então tem muito jogo do Campeonato Brasileiro hoje, então você pode fazer isso também, tá? Você acumula R$300 em apostas em jogos do Brasileirão. Tem Brasileirão amanhã, a gente vai falar mais sobre isso também. E você vai ganhar R$100 em free bet para continuar se divertindo no site da BandBet. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal. Até a próxima.